eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para antecipar o assunto da Escola Bíblica Dominical através das apresentações que nós fazemos neste horário de informações em forma de resposta às perguntas que foram formuladas para a Escola Bíblica. Eu quero chamar a sua atenção para isso porque trata-se exatamente de um momento em que a Escola Bíblica já começa a ser preparada. É uma antecipação do assunto aqui muito prática para ajudar os nossos irmãos e os nossos ouvintes. E nós vamos então dar continuidade ao tema que tem sido proposto, que é sobre o preparo da igreja para o arrebatamento. Estamos ainda nesse tema e, aliás, eu espero até que estejamos nesse tema até Jesus voltar. Mas nós estamos então estudando neste tema o livro de Apocalipse, porque é a mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja, a igreja fiel, isso em relação aos marcadores proféticos, ou seja, os acontecimentos proféticos que se cumprem em nossos dias, e isso no preparo da igreja para o arrebatamento. E a base hoje está no livro de Apocalipse, do capítulo 2, capítulo 3, e também em Mateus, capítulo 13, versículo 44. Muito bem, vamos então à primeira pergunta. E a primeira pergunta diz assim, vamos ler. Lendo Mateus capítulo 13, verso 8, vemos profeticamente o primeiro derramamento do Espírito Santo. Em que momento, a pergunta é, em que momento essa experiência aconteceu e onde estava a palavra, ou seja, a palavra de Deus? Vamos ver então quem vai nos dar a resposta. Vai ser a nossa irmã Yulia Chitova, é da igreja ligada a nós lá em Kirov. Kirov fica na região lá da Rússia. Ela vai nos dar a resposta em língua russa. Мир Божий, отвечая на первый вопрос библейской воскресной школы, в Матфея 13:8 мы пророчески видим первое излияние Святого Духа, когда это произошло и где было Слово. Это период Ефеса, когда произошло излияние Духа Святого на церковь в день Пятидесятницы, а Слово находилось в сердцах верующих людей. У них еще не было записанного Евангелия, оно передавалось из уст в уста. Это ученики, они передавали Слово для людей, окружавших, и кто уверовал, те принимали это Слово и жили им. И так Слово расширялось, распространялось по всему миру. Спасибо. Muito bem, para aqueles que têm às vezes alguma dificuldade para ler o que estava na legenda, nós vamos então repetir aqui o que a irmã Yulia ela respondeu. Ela disse o seguinte, a paz de Deus, ou a paz do Senhor, né? Eu respondo a pergunta 1 da Escola Bíblica Dominical, que diz, lendo Mateus capítulo 13, verso 8, vemos profeticamente o primeiro derramamento do Espírito Santo. Em que momento essa experiência aconteceu e onde estava a palavra? Ela repetiu então a pergunta. E a resposta que ela deu foi a seguinte, este é o período de Éfeso, quando ocorreu o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja no dia de Pentecostes. E a palavra estava no coração dos crentes. Eles ainda não tinham o evangelho escrito quer dizer compilado, que ela quis dizer, né? O evangelho era transmitido de boca em boca e os discípulos de Jesus passavam a palavra para outras pessoas em volta e aceitavam a palavra, ela disse, e se convertiam e viviam pela palavra. Desta forma, a palavra se espalhou pelo mundo. Ela termina agradecendo e dando a paz do Senhor. Que bom, irmã Yulia, realmente foi isso ali que aconteceu, ou seja, aquele momento do derramamento do Espírito Santo, lá no início da igreja, ali a palavra de Deus estava ali no meio da igreja sendo transmitida pelos apóstolos, a doutrina estava sendo estabelecida ali e os irmãos estavam propagando a palavra através da pregação do Evangelho. Obrigado, irmã, pela sua participação. Amém, irmãos? Vamos então à segunda pergunta, que a segunda diz assim, lendo Mateus capítulo 13, agora verso 44, vemos profeticamente o segundo derramamento do Espírito Santo. E a pergunta é, em que momento essa experiência aconteceu e onde estava a palavra de Deus? Agora sim, quem vai nos dar a resposta vai ser um grupo de obreiros. Nossos obreiros lá
da nossa igreja na cidade de Santa Rita, lá no estado da Paraíba. Eles vão nos dar a resposta, dando ali a informação, respondendo a segunda pergunta. Irmãos, a paz do Senhor, muito bem-vindos, irmãos, hein? Respondendo à pergunta número 2 da EBD, a resposta está assim: no momento da Reforma Protestante, a palavra estava na descoberta do tesouro escondida no campo, através dos 4 princípios da Reforma do século XVI. Sendo o primeiro princípio a supremacia da fé sobre as obras, que tem a referência lá em Efésios capítulo 2, verso 8. Mas eu queria fazer uma referência também lá em Hebreus capítulo 10, verso 38, que diz: o justo viverá da fé. O segundo princípio, sacerdócio universal do crente, está lá no livro 1 Pedro, capítulo 2, do 5 ao 9. Cada cristão tem livre e direto acesso à presença de Deus, não precisando mais de um sacerdote para ter acesso a Deus. O terceiro princípio é Jesus como sendo o único mediador entre Deus e o homem. E o texto está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, que diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O quarto princípio está ligado ao livre acesso às Escrituras. E o texto está lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, que diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim A paz do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos, deixa-se bem claro a expressão da nossa pergunta quando fala segundo derramamento do Espírito Santo, quer dizer, um segundo momento, né, do derramamento do Espírito Santo. E houve aquele primeiro momento, lá nos dias dos apóstolos, e houve um segundo momento, que é esse que inicia em Sardes. Então, o que vai acontecer ali? Onde estava a palavra agora? A palavra agora estava na descoberta do tesouro que estava escondido. Então, a palavra agora, ela é descoberta. E um detalhe, ali agora a partir de Sardes, até os nossos dias de hoje, essa palavra continua sendo descoberta, ou seja, revelada pelo Espírito Santo. Então, o que aconteceu ali é que ao descobrir a palavra, então os irmãos encontraram, a igreja, né, encontrou ali na pessoa de um reformador, encontrou ali os princípios da palavra de Deus, que são chamados os princípios, conforme cada um dos irmãos pôde citar, né? Que foi a supremacia da fé sobre as obras, o justo viverá pela fé, também o sacerdócio universal do crente, Jesus Cristo, o único Salvador, e o livre exame das Escrituras. Então, 4 pontos, 4 princípios que são os pilares da nossa fé nos dias de hoje. Então, muito bem respondido pelos nossos irmãos, que Deus abençoe. Sim, irmãos, continuando, né? Vamos agora para a terceira pergunta. E a terceira pergunta diz assim, lendo Apocalipse, capítulo 2, verso 1, e Apocalipse, capítulo 3, também verso 1, comparado com Joel, capítulo 2, agora verso 23 de Joel. E a nossa tarefa é a seguinte: identifique a figura profética no Velho Testamento que aponta para os 2 momentos do derramamento do Espírito Santo. 2 momentos do derramamento do Espírito Santo. Aquele que houve lá no Pentecostes, Éfeso, e aquele que houve depois a partir de Sardes. Então, nós vamos ver como identificar isso, e quem vai nos dar essa resposta vai ser agora o nosso irmão Lúcio. O Lúcio, ele é um obreiro nosso da nossa igreja em Teresina, lá na capital do Piauí. Lúcio, agora responde, por favor, a terceira pergunta, a paz do Senhor. Respondendo à terceira pergunta, chuva temporã, figura profética do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja no início, para lançar a semente da palavra. E chuva serôdia, ou chuva da tarde, figura profética do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja nos seus últimos dias, para amadurecer os frutos para a colheita. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Lúcio. É normal, no próprio versículo, né, capítulo 2, verso 23 do livro de Joel, está lá a expressão, né, a chuva temporã e a chuva serôdia. Serôdia quer dizer a chuva da tarde do dia. Então era aquele momento em que, na chuva temporã, estava ali profeticamente, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja para capacitar a igreja para ela penetrar no mundo, ou seja, evangelizar o mundo, lançar a semente.
E agora, em Sardes, vai ocorrer agora um segundo momento do derramamento do Espírito Santo, que é exatamente prefigurado lá no Velho Testamento pela chuva serôdia, aquela chuva da tarde do dia. Enquanto a primeira chuva, a temporã, conforme muito bem explicado pelos irmãos, ela é para fazer o fruto brotar, né, e crescer. Agora a segunda chuva é para amadurecer o fruto, porque está chegando a hora da colheita. Então isso profeticamente vai relacionar exatamente com aquilo que o Espírito Santo iniciou lá em Sardes, também em Filadélfia e até os nossos dias, né? O Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja, né? Lá no início foi sobre toda a carne, ou seja, toda a congregação. Agora é sobre a igreja que restou, ou seja, os restantes, os remanescentes que vieram de Tiatira e, portanto, eles compuseram a igreja de Sardes e, profeticamente, esses remanescentes hoje, nós nos consideramos parte deles. Louvado seja Deus. Muito obrigado, então, pela sua participação, Lúcio Oliveira, lá da nossa igreja de Teresina, no estado do Piauí. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém, irmãos? A quarta pergunta agora, vamos lá. Ela diz assim: hoje na EBD, ou seja, na Escola Bíblica Dominical, e quando fala hoje, nós nos estamos referindo exatamente a hoje, 16 de fevereiro. Mas aqui está relacionado ao dia 9 de fevereiro, quando foi feita essa abordagem, né? Então, por isso a expressão diz assim: hoje, quando foi elaborada a pergunta, na Escola Bíblica Dominical, foi feita uma abordagem sobre as 7 operações do Espírito de Deus. E a pergunta e a nossa tarefa é a seguinte: faça um comentário sobre esse assunto. Vamos ouvir então esse comentário. Quem vai nos fazer esse comentário vai ser o nosso irmão Ricardo Ferreira. Ele é obreiro da nossa igreja lá em Brasília, lá no Distrito Federal. Irmão Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, viu? Vamos lá. Respondendo à questão de número 4 da EBD, em cada período de cada igreja, sempre houve as 7 manifestações do Espírito de Deus. Uma das características que diferenciou um período do outro foi uma das operações do Espírito do Senhor. No caso de Éfeso, a ênfase estava na operação do Espírito do Senhor. E nos nossos dias atuais, o período da igreja de Laodiceia, a ênfase está no espírito de temor. Provérbios 1:7 já nos fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Sabedoria é esta que nós precisamos ter neste momento para estarmos fugindo de tudo aquilo que desagrada a Deus e possamos assim salvar as nossas vidas. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Ricardo. Cada período profético realmente caracteriza uma igreja na ssua ênfase, né? A ênfase em Éfeso foi exatamente a operação do Espírito do Senhor. Depois em Esmirna, sabedoria. Depois em Pérgamo veio a ênfase, né? Foi a operação ali do discernimento, né? Inteligência do discernimento. E assim por diante, conselho em Tiatira, fortaleza em Sardes, conhecimento ou revelação em Filadélfia e espírito de temor do Senhor em Laodiceia nos últimos dias. Muito bem, bem colocada a sua resposta, para mostrar exatamente que hoje nós estamos vivendo aquilo que estava predito lá no Provérbio, né? Provérbio capítulo 1, verso 7, né? Que você muito bem citou para dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E outra coisa também interessante, né? A sabedoria é a sabedoria do Espírito Santo. Muito bem colocado na sua resposta, mostrando ali exatamente que em cada momento também da igreja em Sardes, houve ali também as 7 operações do Espírito Santo, sendo que a ênfase era o Espírito de fortaleza. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Muito bem, irmãos, agora a pergunta para crianças, intermediários e adolescentes é a número 5. E essa pergunta, ela vai ser naturalmente repetida pelas professoras, as crianças, e nós vamos deixar então a primeira resposta, que vem lá do Paraguai. Quem vai responder é a nossa irmã, a Hannah Sanches. A Hannah Sanches, ela é da classe de crianças da igreja, lá de Ciudad del Este, que é a cidade fronteiriça lá com Foz do Iguaçu, né, no estado do Paraná. E ela vai nos dar então a primeira resposta. Depois vamos lá para a Espanha. E lá na Espanha, o grupo de intermediários da igreja em Madrid, a capital, também vai nos dar uma resposta. E por último, do estado do Paraná, teremos também o grupo a classe de intermediários lá da capital do Paraná, em Curitiba, dando também uma resposta. Vamos aos 3 vídeos
em sequência. La paz del Señor Jesús. Hannah, leyendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, comparando con Lucas capítulo 10, versículo 20. ¿Cuál es el verdadero motivo de nuestra salvación? Es tener nuestro nombre en el libro de la vida. La paz del Señor Jesús. La paz del Señor Jesús. Del Señor Jesús. Leyendo Apocalipsis capítulo 3, verso 5, comparando con Lucas capítulo 10, verso 20, ¿cuál es el verdadero motivo de la alegría de nuestra salvación? Nuestra alegría es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. La paz del Señor Jesús. Pergunta das crianças intermediárias e adolescentes. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 5b, comparado com Lucas, capítulo 10, verso 20b, qual o verdadeiro motivo da alegria da nossa salvação? Apocalipse 3, 5b. E de maneira nenhuma escreve seu nome no livro da vida. Lucas 10, 20b. Alegrai-vos antes por esperarem o vosso nome escrito nos céus. Ter o nosso nome escrito no livro da vida. A paz do Senhor Jesus a todos. Muito boa a resposta da irmã intermediária, né? Muito bem, os irmãos leram ali os textos, né? Lá no Paraná, em Curitiba, e ela deu finalmente a resposta aqui, exatamente o que vai marcar exatamente a nossa alegria, o verdadeiro motivo da nossa alegria, a alegria da nossa salvação, é exatamente ter os nossos nomes escritos no livro da vida, como muito bem foi muito bem lido pelos nossos irmãos intermediários que antecederam a irmã intermediária que deu essa resposta. Também, lá da Espanha, maravilhoso ali, a participação das nossas crianças da classe de intermediários, né? Mostrando que a nossa alegria é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Então não temos outra alegria, porque quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus, né? Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no céu. Então essa é a nossa alegria, né? E também a nossa irmã, né, Hannah, tão pequenina, né, mas dando ali uma resposta muito bem colocada, né? A Hannah ali falando que a alegria nossa é ter o nome no livro da vida. Ô Hannah, e a paz do Senhor Jesus para você, a sua família, para a igreja, aí onde você está em Cidade del Este. Muito bem colocado na sua resposta, glória a Jesus. Assim, irmãos, agora vamos para o número 6, que é a pergunta número 6, é para a classe de acessibilidade. E ela diz a mesma coisa da pergunta número 5 com um pequeno detalhe. Qual o detalhe? Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 5, letra B, comparado com Lucas capítulo 10, verso 20, letra B, aí vem a pergunta: o que nos faz felizes sobre a nossa salvação? Então é mais ou menos a mesma pergunta, mas com alguma facilitação de entendimento para a classe de acessibilidade. Por isso a pergunta saiu um pouquinho diferente, para facilitar. Primeiramente, nós vamos ouvir lá o Luigi. O Luigi é um jovem da nossa igreja em Ponte Nova, no estado de Minas Gerais. E depois vamos para o estado do Pará, lá no norte do país. E o Cláudio Davi, da classe de criança da nossa igreja em Belém, vai nos dar também uma resposta. Vamos então às duas respostas da pergunta número 6. Pergunta para acessibilidade. Luigi, o que nos faz felizes sobre a nossa salvação? Ter o nosso nome escrito no livro da vida. A paz do Senhor, irmãos. Pergunta para acessibilidade. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 5, comparado com Lucas, capítulo 10, verso 20, o que nos faz felizes sobre a nossa salvação? Estamos felizes porque nosso nome está no livro da vida. A paz do Senhor Jesus. Amém, Cláudio Davi. Repetiu perfeitamente, né? O que a sua mamãe, provavelmente, nós estamos entendendo que foi a mamãe, que fez a pergunta, né? Estamos felizes porque o nosso nome está, né, no livro da vida. Está lá escrito, né, o nosso nome no livro da vida. Que coisa maravilhosa. O Cláudio Davi, tão pequenininho, mas ali respondendo bem a nossa pergunta, né?
Também o jovem Luigi, hein, Luigi? Foi muito boa a sua resposta, viu? A nossa alegria é ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Você tem seu nome escrito no livro da vida, eu tenho meu nome escrito no livro da vida, e essa é a nossa alegria, Luigi. Que Deus abençoe você, que possa fortalecer cada vez mais a sua fé. Glória a Jesus. Muito bem, vamos agora, irmãos, chegar ao final, mas antes de terminar, nós queremos aqui passar agora uma informação notável, que é a participação daquela classe que nós amamos muito na igreja, é a classe dos bebês, ou seja, aquela que é composta das crianças de 0 a 3 anos de idade e mais as irmãs que estão grávidas, as irmãs gestantes. E essa classe é maravilhosa porque eles naquela idade tão tenra, eles já sabem se comportar e sabem assimilar o ensino da palavra de Deus. Isso é o que nós vamos ver primeiramente lá de Rondônia. Nós vamos ver ali a Heaven Sintra. O nome dela é um nome até bonito, porque em inglês significa céu, né? Então, a Heaven Sintra, ela é lá de Cacoal, lá no estado de Rondônia. Ela vai responder a pergunta feita e depois o outro bebê é a Débora Mesquita, que é da cidade de Teresina, capital lá do Piauí. Também repetindo ali as palavras da mamãe, ela também vai nos dar uma resposta. Vamos ouvir então os nossos 2 bebês que vão participar hoje da Escola Bíblica. Apocalipse capítulo 3, verso 5b, comparando com Lucas capítulo 10, verso 20b, qual o verdadeiro motivo da alegria da nossa salvação? Heaven, qual é o verdadeiro motivo? Nosso nome? Nome Escrito no? Que lugar? no céu. No céu, a paz. O Senhor Jesus. Débora, qual o verdadeiro motivo da alegria da nossa salvação? Termos o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém, Débora. Repetiu tudo direitinho, conforme a mamãe ensinou. Fez a pergunta, você entendeu, e no seu gestinho aí, né, de alegria, pôde participar da Escola Bíblica Dominical. Também fiquei muito feliz em ver também a Heaven Sintra dando ali uma informação maravilhosa, que enquanto ela respondia ali, repetindo ali com a mamãe, ela estava ao mesmo tempo com a Bíblia da criança na mão, né? Já ali folheando a Bíblia da criança, onde tem ali as figurinhas. É uma Bíblia própria para a criança. Muito bom isso. É sinal de que estão sendo ensinados no caminho do Senhor. E essa é a nossa grande lição que nós temos dos nossos bebês da igreja. Que bênção, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então assim chegamos ao final da nossa apresentação de hoje e queremos deixar aqui para os irmãos um convite para que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, você esteja conosco ainda no mesmo canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata para participar do conteúdo doutrinário, ou seja, o ensino doutrinário que vai ser apresentado hoje sobre este assunto, e é um ensino que será de grande proveito para a nossa vida espiritual. Eu te espero lá e até lá então, com a paz do Senhor Jesus.